Olá, gente, tudo bem com vocês? Feliz de estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma série de 5 vídeos falando sobre transição de carreira, contando um pouquinho da minha história, o que aconteceu, algumas pinceladas de alguns momentos importantes e relevantes, porque tem pessoas me pedindo para eu falar sobre esse tema mais focado na minha história, tá? Então eu vou fazer esses 5 vídeos que eu preparei. Esse aqui é o primeiro. Eu vou falar sobre o momento que a gente toma essa decisão, alguns sentimentos que vêm à tona, algumas situações que acontecem que nos fazem refletir e o que pode estar acontecendo com você agora ou não. Mas eu gostaria que você refletisse e às vezes lembrar também de alguma situação de alguém que você conhece, que já passou por isso. Talvez você não pare para pensar em você, mas refletir sobre o que já aconteceu com outro já pode ser um bom exemplo. Sempre os exemplos são bons. Então, estou aqui para falar um pouquinho do meu momento e como foi o meu momento e como pode ter sido para vocês, tá? Então, como que começa a acontecer, a passar pela nossa cabeça que a gente efetivamente quer fazer uma transição? Como é que isso acontece? A gente começa a ter um sentimento estranho, começa a se sentir um pássaro fora do ninho, sabe aquela história? Bom, enfim, dentro do trabalho tem algumas sensações estranhas e em casa também, né? Não é só, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Tudo que acontece com a nossa vida, com a nossa saúde mental, passa e reflete nas duas áreas, não tem como, né? É muito complexo você não deixar afetar uma área ou outra, não é tão simples assim. Então, no trabalho, o que eu sentia muito no momento que eu comecei a falar, tem alguma coisa errada, tá muito errado, assim. Sempre tem momentos, claro, de desconforto, não tem dúvida isso. Mas tem alguns momentos que começa a ficar num limite, certo? Então, o que acontecia comigo? Eu tava, eu aparentava para mim mesma, eu sentia que eu tava muito irritada, eu sentia que eu não tinha nenhuma vontade para o trabalho, obviamente. Eu sentia que as reuniões que antes que eu fazia para resolver problemas e saía feliz porque eu tinha resolvido um problema, já não me preenchia em nada. Falava, ok, qualquer pessoa, né? Outra podia estar aqui fazendo isso. Não é o que eu quero estar fazendo nesse momento. Você vai sentindo um estresse fora do normal. Qualquer coisa te irrita, qualquer pessoa. Você se irrita. O que antes você fazia com facilidade, agora você leva mais tempo. Ou então você quer fazer muito rápido e pode acontecer um erro. Enfim, são várias coisas que acontecem e que aconteceram comigo. Tô dando uns exemplos meus aqui, tá? Mas eu ouço pessoas falando que brigam demais, que até sentem na pele, tem algum sentimento assim, alguma dor, alguma coisa física. Fisicamente, no trabalho eu não sentia nada, mas eu escuto muita gente falando isso. Então é algo assim para pensar, parar para pensar e falar, nossa, tem alguma coisa muito errada. Ou então, sabe quando você fica procrastinando o trabalho? Ah, isso aqui eu vou fazer depois, isso aqui eu vou fazer depois. Coisas que antes você não fazia. Então você tem que começar a reparar em atitudes que você não tinha antes e que você passou a ter. E que isso pode demonstrar para você que tem alguma coisa muito errada, entende? Algo que antes te deixava feliz, possivelmente, e que agora não te deixa mais. Então, tem alguma coisa bem errada aí, né? E aí, como que tudo isso reflete na nossa vida dentro de casa? No meu caso, durante a semana, nos dias de trabalho, eu dormia muito pouco. E na sexta-feira, quando eu chegava em casa, tudo o que eu queria fazer era dormir. Eu só queria descansar minha mente, porque algo que antes não era tão cansativo passa a ser de repente. E aí então você começa a sentir um cansaço excessivo, mental mesmo, sabe? E coisas que você queria fazer no final de semana, eu nem queria mais. Então, assim, coisas que eu gostava de fazer, eu deixei de fazer. Por quê? Porque a minha prioridade naquele momento era deitar, dormir, descansar minha mente.
Ou então eu estava fugindo de pensar naquela situação ruim que eu estava passando. Mas, enfim, seja o que for, a verdade é que a gente tem um sentimento de que a gente que pode ser uma fuga, esse sono, pode ser uma fuga. Outra coisa muito importante, o tempo. O tempo que você tem mesmo durante a semana dentro de casa. Será que você está dedicando às coisas que te fazem bem, como lazer, cuidar da sua casa, cuidar da sua vida, da sua família, da sua saúde? Eu deixei muito isso de lado, então eu posso dizer que isso é algo que afeta demais. Então, por isso eu queria que fosse um ponto de atenção muito grande. Eu bato muito nessa tecla, que equilíbrio entre a energia e o tempo que a gente gasta no trabalho, em casa, é fundamental. A gente saber fazer essa divisão, né? Ter harmonia nas duas áreas. Então, isso é algo que eu gostaria que vocês parassem para pensar, porque eu tinha esse tempo todo em casa, um final de semana, eu não trabalhava final de semana, mas eu não tinha energia para dedicar para outras atividades, então eu só tinha energia para dedicar ao meu descanso. Era o que eu queria, era a minha prioridade naquele momento. Até que um dia eu falei, tem algo muito errado, tá muito errado isso aqui. Eu durmo e acordo na segunda-feira para ir trabalhar, não tá certo isso. E aí eu comecei a parar para pensar que tinha algo muito errado mesmo. Eu já tinha passado algumas fases complicadas, é normal, né? Às vezes uma fase de excesso de trabalho, normal, não tem nada demais isso. Mas o ponto aqui é que você começa a ver que são muitas coisas fora do padrão que você gostaria de estar vivendo, entende? Bom, eu não tenho filhos, mas o que eu escuto muito as pessoas falando é que, eu tenho tempo de qualidade com a minha família. O que é tempo de qualidade? É meia hora com o seu filho? Será que é isso mesmo que você quer? Você quer se enganar dizendo que você tem um tempo de qualidade de meia hora com seu filho por dia? Quando você consegue chegar em casa, quando você consegue estar perto dos seus filhos? Eu não tenho filhos, eu não posso opinar, mas eu ouço muita gente. A pessoa mesmo dá essa desculpa e ela mesmo para e fala: eu gostaria de ter mais tempo com meu filho, né? Então, assim, para ler uma história, para fazer alguma coisa, fazer uma brincadeira, dar uma comida, algo que você fica delegando para outra pessoa, para uma babá, sei lá, para quem estiver cuidando do seu filho enquanto você está trabalhando. Será que é isso mesmo que você quer? Então, para quem tem que dedicar um tempo a outras pessoas que moram na mesma casa, isso é muito relevante, né? Não é pouco, é muito relevante de se pensar. Bom, então, como eu disse, esse foi o primeiro vídeo de 5, uma série de 5 vídeos que eu vou fazer sobre esse tema, contando um pouquinho da minha história, alguns fatos importantes que aconteceram na minha transição de carreira, de CLT, de gerente América Latina que eu era, cuidava de empresas da parte tributária em vários países da América, reportando para o exterior, de uma vida super tranquila, entre aspas, né, para empreender e queria ajudar pessoas a passarem por fases difíceis que eu já passei na minha vida, tá? Então, me conta, por favor, aqui embaixo nos comentários, se você já passou por isso, se você está passando, se você já passou, como é que foi que você lidou? Se você está passando, quais são as dificuldades hoje? O que você precisa de ajuda? Você já parou para pensar que alguns sinais que vão aparecendo aos poucos, e às vezes levam anos, poderiam levar menos tempo, te incomodando e te angustiando se você encarasse esse fato, encarasse o fato de que você quer mudar? Será que você já parou para pensar nisso? E tem pessoas ao seu redor que já passaram por situações parecidas? Com certeza tem. Reflete nas histórias deles. O que aconteceu aí na história dessas pessoas? Como foi? Conversa com as pessoas. Como foi o processo de mudança de quem você conhece, que está perto de você? Pessoas que você confia. Conversa com essas pessoas e entende o que eles fizeram, que eles de certo e de errado,
e que pode te ajudar. Exemplos são ótimos, positivos e negativos sempre, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Em breve teremos o segundo vídeo. E comenta aqui o que você achou, que situação você tá hoje e se você tem refletido sobre todas essas questões que eu coloquei aqui. Tá ótimo? Muito obrigada. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo.